Olá pessoal, vou fazer uma apresentação sobre inteligência artificial, disciplina ministrada na UFAP pelo professor Tiago Buarque e apresentada por mim, Tiago Cavalcante, e minha dupla Luiz Davi, sobre Prolog. Basicamente o exercício será representar a taxonomia descrita no slide posterior, onde será possível consultar informações sobre cada animal e também cada nível presente nela. Nós temos o reino, Animalia, dentro dele temos três filos, Chordata, o Artrópoda e o Porífera. Dentro dos filos nós temos classe, ordem, família e os animais. Tem dois casos específicos onde no filo porífero não tem a ordem. Aqui nós temos a classe e a família, sem a ordem ali no meio deles. E no filo cordata temos também o caso de subordem na classe dos répteis. Aqui temos os fatos, que formam a base de conhecimento. Nós vamos declarar que dentro do reino Animalia, nós temos o filo Chordata, Artrópoda e Porífera. Dentro do filo, vamos declarar que temos aquelas classes. Dentro das classes, vamos declarar as ordens. Dentro das ordens, a família. E a família vamos associar os animais. Aqui, nós temos uma regra direta que será explicada no slide posterior. Dentro das regras, nós podemos ter regras diretas, como aquela que apenas um nível na hierarquia já consegue fornecer a resposta, e temos outras regras que precisam encadear informações dali das regras diretas, ou então de outras regras que já são compostas. E aí, para exemplificar, temos aqui a ordem animal, que vai receber a ordem como parâmetro e também o animal. E aí ele vai verificar a ordem e a família, que foi descrita na base de conhecimento, e vai verificar a família animal também descrita na base. Caso essa família da ordem família seja igual a essa família da família animal, então quer dizer que aquele animal pertence àquela ordem. Caso contrário, ele não pertence. O mesmo vale para o restante. Se recebemos a classe e a família como parâmetro e verificamos que a ordem dessa classe é a mesma ordem da família, então quer dizer que aquela família pertence a determinada classe. E aí podemos utilizar essas regras para formar outras. Por exemplo, para verificar a classe animal, nós temos a regra ordem animal que foi criada aqui em cima. E o mesmo vale para o restante. Nós podemos criar as regras hierarquicamente para descrever toda a taxonomia e posteriormente consultar. Nós podemos verificar se o animal ou se o reino pertence, se a classe pertence àquele reino, se a ordem existe no reino, ou outras consultas. E também podemos pedir para que o Prolog complete a informação para a gente. Podemos fornecer, por exemplo, a regra filo animal, descrever o filo, por exemplo, Chordata, e não passar o parâmetro animal. Então ele vai listar todos os animais presentes naquele filo. Para isso, preencheríamos com Chordata e com o underline, o underscore. No caso, para que ele forneça a informação para a gente. E agora vamos para a parte prática, que são as consultas com o Davi. Olá, boa noite. Eu me chamo Luiz Davi e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês os resultados que a gente teve com a atividade proposta na cadeira de inteligência artificial, que nada mais é do que um código em Prolog, em que a gente montou aqui a taxonomia dos animais com fatos e regras. E basicamente o que eu tô aqui para mostrar para vocês hoje é mostrar os resultados. Então o nosso colega Tiago aí, que está fazendo dupla comigo, ele explicou todos os fatos que montam a taxonomia. Ele mostrou também como funcionam as regras. E eu vou mostrar aqui para vocês agora os nossos resultados. Basicamente a gente fez uma suíte de teste para cada nível, né? Tem reino, filo, classe, ordem e família. E para cada nível desse a gente subdividiu ele em 5 tópicos. 5 não, 4. No caso, se o animal ele pertence àquela taxonomia independente do nível, se o animal ele pertence àquele nível e a qual nível aquele animal pertence. E por último, se quais são todos os animais que pertencem àquele nível, né?
E agora que eu vou mostrar pra vocês funcionando, eu vou desligar aqui a minha câmera, que fica melhor de vocês verem. Vamos lá. Começando por família. Aqui a gente está pegando um animal que realmente existe. No caso, deixa eu limpar aqui. Vou mostrar aqui para vocês se a esponja existe na nossa taxonomia. Tá aqui, ó, true. E ela realmente existe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, esponja. E também vou pegar um animal aqui que não tem nada a ver. Foi só uma coisa fictícia, né? No caso, o Bob Esponja. E ele não existe, né? Beleza. Deixa eu apagar. E para o próximo nível eu vou mostrar para vocês aqui na ordem. No caso eu quero saber se o animal borboleta ele pertence a essa ordem aqui. E aí vamos executar. Tá aqui, ó, true. Se a gente for lá olhar, cadê borboleta? Ó, ele pertence a essa família. E essa família pertence a essa ordem aqui, que é essa que a gente tá, então tá correto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E a gente pegou também um que não existe, né? No caso, a ordem tá aqui. Vou pegar aqui, ó. Se a borboleta, ela pertence a essa outra ordem aqui. Falso. Porque ela não existe, ela não pertence, ela pertence a essa daqui, ó. Deixa eu apagar. Vamos para a classe. E para isso aqui, no caso, determine a qual classe pertence ao animal. No caso, isso aqui ele retorna qual é a classe. Se ele no caso, qual é a classe? Isso aqui deve estar errado. Tem que ser classe. Ele vai retornar qual é a classe que ele está inserido. No caso, aves. Se ele tivesse mais alguma, ele retornaria, né? Esse falso aqui é porque ele tenta procurar mais uma vez e não encontra, então ele retorna falso. Mas ele retorna exatamente qual é. No caso, vamos pegar outra aqui, por exemplo. Se eu quiser saber o jacaré, qual é a ordem que o jacaré tá. Qual é a classe, no caso, que o jacaré tá inserido? Aqui, ó, reptília. Tá aqui, ó. Vamos fazer um mapeamento novo. Aqui, jacaré animal, família. Essa família tá aqui, ó, para essa ordem. E essa ordem tá ligada com essa classe. Então, isso aqui tá correto. Deixa eu apagar. Pronto, classe. E aí vamos para o filo, que é essa última aqui. Determinar quais animais pertencem àquele filo. E ele vai trazer uma lista com todos. Aqui, ó. E aí, ou a gente vai no next aqui, ó, para ele pegar um por um, ou a gente bota no máximo aqui e já traz todos. Então, para esse filo aqui, a gente tem todos esses animais. A gente pode pegar outro lá também, cadê? Aqui, ó, tem vários filos. A gente pegou o cordata, vamos para o porífero aqui pra gente ver. Deixa eu apagar. Pronto, aqui, ó. Então, para o filo porífera, a gente só tem esse animal aqui. Tá? Deixa eu apagar. E por último, a gente tem lá o reino. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui, que foi nosso primeiro tópico. A gente vai ver se esse rinoceronte existe, independente do reino. Então a gente sabe que ele existe, ele está lá nos fatos. E a gente vai ver se esse outro animal aqui ele existe também, né? Que é o Garfield. E a gente sabe que ele não existe. Então é isso. Para os animais a gente consegue fazer todas essas buscas aqui. E eu também trouxe essas duas queries aqui para a gente buscar informações entre os níveis, né? Então, por exemplo, se eu quiser ver quais são as ordens que pertencem ao reino, a gente pode fazer isso aqui. E ele vai retornar todos, né? A gente pode vir aqui no Next ou apertar no 1000 e ele vai trazer todas. Mas também, isso não é uma... isso aqui é uma via meio que com duas mãos, né? A gente dessa forma consegue listar todos, como a gente também pode pegar alguma dessas e verificar se ela pertence. Então, para esse reino e quer dizer, no caso, essa ordem pertence a esse reino, ou esse reino tem essa ordem aqui, quando a gente roda, ele traz um true. Se eu botasse, sei lá, alguma string ou alguma outra ordem que não pertencesse, ele ia trazer false, tá? Então não só para essa aqui especificamente, mas essas aqui também, né? Tipo, se eu pegasse esse cobra aqui, ó. No caso, ele ia ver qual é a ordem que a cobra está inserida. Então, aqui, ó, escamata. Se eu pegasse esse escamata e botasse na ordem,
a gente vê que ele vai retornar um true. Mas se eu fosse lá e pegasse outra ordem, aqui ó, sei lá, carnívora, aí ele já não, ele já ia dar um falso, porque ele não pertence, né? E por último também eu trouxe aqui uma do filo, né? A gente vai ver quais são as famílias que aquele filo tem. E aí a gente tem todas essas aqui, se a gente for ver lá. Assim fica meio complicado a gente ver, mas aqui ó, cadê família? Então tem todas elas aqui. São 12 ao todo, né? 27 até o 40. E eu acho que é isso, pessoal. Até mais.